lá, cuidaremos do tema relacionado ao sigilo médico profissional e as hipóteses em que se faz possível quebrar esse sigilo. O Código Penal prevê no seu artigo 154, com uma pena de 3 meses a 1 ano, o crime de violação de segredo profissional, que inclui a seguinte descrição: revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. De certo, um desses profissionais a quem a norma se dirige é o médico, que, em razão do desempenho do mistério profissional, acaba tomando ciência de informações íntimas de seus pacientes, as quais, por força de determinação constitucional, com previsão no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, são protegidas pela inviolabilidade. E, justamente, o manto protetor conferido pela Carta Magna é que gera a presunção de que a revelação dessa informação sigilosa necessariamente há de causar um dano, que pode ser ao próprio paciente ou à terceira pessoa. Porém, consoante a interpretação consagrada pelo Supremo Tribunal Federal de que os princípios constitucionais não possuem natureza absoluta diante da ponderação de interesses constitucionalmente assegurados, e no caso concreto, poderá haver então a sua flexibilização. Em relação à violação de segredo profissional, o próprio tipo penal já contempla a permissão para revelação, que estará autorizada se houver justa causa. Antes que passemos a desenvolver o tema da extensão da justa causa, que servirá a elidir a tipicidade objetiva da conduta do médico que desvela segredo de seu paciente, faz-se crucial apreender que tipo de informação pode ser tida como íntima. O tópico 11 dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, que nos é apresentado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2217, determina, abre aspas, o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei, fecha aspas. Vê-se que a norma não realiza qualquer concessão de teor às informações, devendo todas, notadamente aquelas concernentes ao estado de saúde, resultado de exames administrativos e sociais, estas, inclusive, principalmente, quando obtidas em anamnese, serem acobertadas, a princípio, pelo menos, pelo sigilo. Em reforço a essa determinação, exarada pelo Conselho de Classe, podemos invocar ainda as leis federais 13.709 e 13.787, que dispõem, respectivamente, sobre proteção de dados pessoais, a primeira é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e também, a segunda, no caso, sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e manuseio de prontuário de pacientes. O referido Código de Ética Médica, no seu capítulo 9, ele aborda o sigilo médico, vedando ao profissional, artigo 73, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Parágrafo único. Permanece essa proibição, mesmo que o fato seja do conhecimento público ou o paciente tenha falecido. E também, quando de seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Também, na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Artigo 74 diz ainda: revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais,
salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Artigo 75 do Código de Ética menciona fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. O artigo 76 diz que é impedido revelar informações confidenciais obtidas quanto do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Diz o 77, prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente, sobre seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento de seu representante legal. 78. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido. Artigo 79. Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial. Fazem-se ainda necessárias de serem conhecidas, para mais completo mapeamento do rol de vedações, as diretrizes que são traçadas pela resolução também do Conselho Federal de Medicina, número 1605, que determina o seu artigo 1º. O médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica. Artigo 2º. Nos casos do artigo 269 do Código Penal, onde a comunicação de doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente. Artigo 3º. Na investigação da hipótese de cometimento de crime, o médico está impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. O artigo 4º teve sua vigência suspensa e o artigo 5º menciona que, se houver autorização expressa do paciente, tanto na solicitação como em documento diverso, o médico poderá encaminhar a ficha ou prontuário médico diretamente à autoridade requisitante. Artigo 6º. O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico, desde que solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina. Artigo 7º. Para sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário médico à autoridade competente, solicitando que a matéria seja mantida em segredo de justiça. Artigo 8º. Nos casos não previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no tocante à remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá consultar o Conselho de Medicina, onde mantém sua inscrição quanto ao procedimento a ser adotado. Fecha aspas. A apreciação dos dispositivos acima enunciados permitirá o reconhecimento das hipóteses em que estará presente a justa causa. Primeiramente, nós vamos nos socorrer do artigo 73 do Código de Ética Médica, que menciona que, para que não seja necessária a manutenção do sigilo, é necessário que haja motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Motivo justo podemos entender como sendo situações em que o paciente revela intuito suicida ou intento homicida. Também será justo o motivo de intercâmbio de informações técnicas entre médicos, realizado no afã de cuidar do mesmo paciente, sendo certo que se espera idêntico dever de segredo por parte desses outros profissionais. No tocante ao dever legal, verificamos estar presente no atendimento ao comando normativo, por exemplo, aquele do artigo 269 do Código Penal, que impõe ao médico a obrigação de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. O crime se chama omissão de notificação de doença. Diante de doenças que o Ministério da Saúde determina que sejam comunicadas, tais como cólera, coqueluche, botulismo, Covid-19, tuberculose, dentre várias outras,
Recai sobre o médico o dever legal de agir, não podendo dele se escusar sob o pretexto do sigilo. Exatamente o crime aqui decorrerá da não revelação, que por sua vez precisará estar em congruência com o artigo 2º da Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1605, que diz, para os casos do artigo 269 do Código Penal, que o dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente. Também haverá dever legal de comunicação nas hipóteses descritas na Lei 10.778, que estabelece a notificação compulsória no território nacional do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. Entendido o conceito de violência contra a mulher como incluindo violência física, sexual e psicológica, que, nos dizeres do artigo 1º, parágrafo 2º da referida lei, entende que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos, abuso sexual. Também que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar. E que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, determina ser infração administrativa o comportamento do médico que deixar de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. Isso está previsto no artigo 245. Trata-se, portanto, de outra situação em que existirá dever legal para não haver a manutenção do sigilo profissional. Outra hipótese que materializa o dever legal de informar reside no exemplo do médico do trabalho que, ao realizar exames periódicos em funcionários de uma empresa de segurança privada, por exemplo, constata que um dos pacientes está acometido de transtorno psiquiátrico que o incompatibiliza para a função de agente patrimonial, haja vista a necessidade de portar arma de fogo. O artigo 76 do Código de Ética Médica gera para o médico o dever de revelar essa informação aos dirigentes da empresa, justamente porque seu silêncio pode colocar em risco a saúde dos empregados e da comunidade. Por fim, consideraremos a justa causa quando houver consentimento por escrito do paciente, autorizando ao médico a divulgação da informação. Entendemos a forma escrita do consentimento muito mais do que uma finalidade, como uma garantia para o próprio médico, pois há de servir como prova para que, na eventualidade de uma investigação ou processo pelo crime do artigo 154 do Código Penal, consiga demonstrar a atipicidade do comportamento apurado ou imputado. Um detalhe importante, embora não dito pela norma, mas que serve nessa missão de acautelamento do médico, é que conste no consentimento a destinação a ser dada à informação desvelada, a fim de evitar futura alegação de desvio de finalidade. O parágrafo único do artigo 73 do Código de Ética Médica, na sua linha A, determina que permanece essa proibição mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. A indagação que se coloca é se parentes do paciente falecido podem autorizar o médico a revelar alguma informação obtida preternamente. Essa resposta demanda uma análise conjuntural. Primeiramente, precisamos saber se a mencionada informação era conhecida dos parentes. E o que se almeja agora é que o médico a externe, publicizando-a, notadamente por alguma razão que justifique uma defesa da honra do paciente finado. Nesse caso,
Temos por válido esse consentimento, principalmente porque existe um legítimo direito por parte dos parentes em salvaguardar a memória de seu ente falecido, o que encontra, inclusive, abrigo no artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal, que tipifica a calúnia contra os mortos. Contudo, se o objetivo for o de parentes quererem saber informação a respeito do finado, entendemos não ser válida essa autorização. Ainda mais quando o paciente poderia em vida lhes ter contado e não fez. Merece destaque também a hipótese do médico que, desobrigado ao sigilo por seu paciente, se recusa a externar a informação. O ponto a ser perquirido é: se uma vez consentido por escrito, o médico está compelido a prestar a informação? Vejamos que estamos a tratar da informação anunciada pelo próprio médico, pois, se o paciente quiser torná-la conhecida, poderá fazer, já que é titular da intimidade. Agora, uma vez autorizado pelo paciente, passa ao médico a ter o dever de revelar essa informação? A construção da resposta deve levar em conta o artigo 207 do Código de Processo Penal, que determina serem proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. O dispositivo processual penal pode ser visto em 3 etapas. A primeira, que veda o depoimento do médico. A segunda, que o autoriza a depor se desobrigado pelo paciente. E a terceira, que lhe assegura o direito, mesmo autorizado, de recusar-se a depor. Logo, dentro de uma interpretação sistemática que o direito exige, a norma processual penal servirá para a resposta que buscamos, que será a de que o médico não está obrigado a revelar segredo profissional, mesmo autorizado. Obviamente, se a hipótese não esbarrar em nenhum caso em que exista motivo justo ou dever legal de informar. Diante do apresentado, temos percorrido o tema do segredo profissional e das causas que autorizam justificadamente o médico a afastá-lo. Com isso, encerramos mais essa aula. Espero que tenham apreciado o conteúdo e até uma próxima oportunidade.